Hare Krishna, bom dia. Vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Dayananda Goswami Chinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushtasiddhantana Sine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi
Satya Deshatare Aja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Aja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai Jai Vishnupada Paramahansa Parivra Jakacharya Stotara Sata Sri Srimad Sua Divina Graça Dayananda Das Goswami Maharaj Sri Acharadeva Ki Jai Jai Nityananda Pravishnu Vishnupada Paramahansa Parivra Jakacharya Stotara Sata Sri Srimad Sua Divina Graça Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jai Nityananda Pravishnu Vishnupada Paramahansa Parivra Jakacharya Stotara Sata Sri Srimad Sua Divina Graça, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Maharaj Ki Jaya. Jaya Nityananda Pravishnu Vishnupada Paramahansa Parivadakacharya Stotara Sata Sri Srimad Sua Divina Graça, Srila Gaura Kishora Maharaj Babaji Ki Jaya. Jaya Nityananda Pravishnu Vishnupada Paramahansa Parivadakacharya Stotara Sata Sri Srimad Sua Divina Graça, Satchitananda Maharaj Srila Bhaktivedanta Thakura Ki Jaya. Jaya Nityananda Pravishnu Vishnupada Paramahansa Parivadakacharya Stotara Sata Sri Srimad Sua Divina Graça Srila Jagannatha Maharaj Babaji Ki Jaya. Shri Rupa Shri Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Sari Goswami Ki Jai. Gaura Premanandi Hari 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 Bo Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jaya. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Shri Guru Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Shri Dhanana Goswami Chinamine. Namaste Guru Hasaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Siddhanta Nasane. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Chinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shinavari Paschata Rishatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano mais elevado, o ser humano supremo.
a deusa Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o Shakti Avesha Avatara, propagador do Srimad Bhagavatam na era de Kali, seguindo as ordens do Senhor Shri Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada está propagando, espalhando no mundo inteiro o Bhagavata Purana, o Bhagavata Dharma, o Vaishnava Dharma e o Sanatana Dharma. Então, Srimad Bhagavatam, terceiro canto. Criação dos Kumaras e outros. Versos 6 e 7. Capítulo 12. Sovadhyata sutairevam pratyakhyatanu shanaihi krodham durvishaham jatam Nyantum Mupachakrame Saha, ele, Brahma, Avadhyata, sendo assim desrespeitado, Sutaihi, pelos filhos, Evan, assim, Pratyakhyata, recusando-se a obedecer, Anusha Sanaihi, a ordem do pai deles, Krodham, ira, Durvishaham, muita para ser tolerada, Jatam, gerou-se assim, Niyatum, para controlar, Upachakrame, tentou o quanto pôde. Tradução. Diante da recusa dos filhos a obedecerem à ordem de seu pai, a mente de Brahma inflamou-se de muita ira, a qual ele tentou controlar e não manifestar. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Brahma é o diretor encarregado do modo da paixão da natureza material. Portanto, era natural que ele se irasse com a recusa de seus filhos a obedecerem à sua ordem. Embora os Kumaras estivessem certos em seu procedimento de recusa, Brahma, estando absorto no modo da paixão, não pôde conter sua apaixonada ira. Ele não a expressou. Contudo, porque sabia que seus filhos eram muito iluminados em avanço espiritual, e assim, ele não deveria manifestar sua ira diante deles. Então, o próximo verso, verso 7. Dhiya nigrihya manopi Bruvo madhya prajapate Sadhyo jayatatam manyu Kumaro nilalohitaha Dhiya, pela inteligência, Nigrihya manaha, sendo controlada, Api, apesar de, Bruvoho, das sobrancelhas, Madhyat, dentre
Prajapatehe de Brahma Sadhyaha, imediatamente. Ajayata foi gerada. Tat, sua. Maniuhu, ira. Kumaraha, uma criança. Nila Lohita, mistura de azul e vermelho. Tradução: embora ele tentasse conter sua ira, esta irrompeu dentre suas sobrancelhas e imediatamente foi gerada uma criança de cor mista de azul e vermelho. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. O aspecto da ira é mesmo, quer se manifeste devido à ignorância, quer se manifeste devido ao conhecimento. O aspecto da ira é o mesmo, quer se manifeste devido à ignorância, quer se manifeste devido ao conhecimento. Embora tentasse conter sua ira, não pôde fazê-lo, muito embora ele seja o Ser Supremo. Tal ira tem sua verdadeira cor. Tal ira, em sua verdadeira cor, irrompeu dentre as sobrancelhas de Brahma como Rudra, numa cor mista de azul, ignorância, e vermelho, paixão. Porque a ira é o produto da paixão e da ignorância. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam. Nasci na mais obscura região da ignorância, e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Quando Sri Rupa Goswami Prabhupada, que estabeleceu neste mundo a missão para satisfazer a mente do Senhor Chaitanya, me dará refúgio sob seus pés de lótus. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamire. Namaste Guru Rasaya Paramananda Vedase Prabhupada Pramodaya Siddhanta Naside. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Devi Goravari Pracharine Nirvishesha Shriyavari Paschata Deshatarine. Verso 6. Sovadhyata sutairevam pratyakhyata no sharanaihi krudham durvishaham jatam niyantum upachakrame. Tradução: diante da recusa de seus filhos, diante da recusa
dos filhos a obedecerem à ordem de seu pai. A mente de Brahma inflamou-se de muita ira, a qual ele tentou controlar e não manifestar. Dhiya nigrihya manopi bruvo madhya prajapate sadyo jayata tamanyu kumaro nilalohita. Embora ele tentasse conter sua ira, esta irrompeu dentre suas sobrancelhas e imediatamente foi gerada uma criança de cor mista, de azul e vermelho. Então nós estamos diante do episódio em que o Senhor Brahma, após ter criado um determinado cenário, após ter criado as moradas cósmicas, né, os planetas, né, os globos terrestres, os globos cósmicos universais, né, os mundos, os 3 mundos, né, então os planetas dos mundos celestiais, os planetas dos mundos intermediários, terrestres, e os planetas dos mundos inferiores e infernais. Agora, o próximo passo. Então, nós estamos lá nos primeiros passos da criação. Né? A criação visarga, né? Ou seja, a criação secundária, que é de responsabilidade do Senhor Brahma. Então, o próximo passo, após ele ter criado as esferas, né, cósmicas, então agora povoar. Né, o seu próximo passo é povoar esses locas, esses mundos. Então, e aí ele é um Prajapati, né? Assim, ele é também conhecido como Prajapati, né? Sr. Brahma é Prajapati. Então, é um progenitor. Então, o Sr. Brahma foi o primeiro progenitor deste nosso universo. O primeiro progenitor deste nosso universo. E aí, ele então cria, né, as primeiras criaturas, os 4 Kumaras, foram os primeiros a aparecerem como filhos de Brahma. E eles nasceram da mente de Brahma. Da mente de Brahma. Tá? Então, Brahma ainda não tinha criado o sexo feminino. Tá? Então, primeiro ele criou de sua própria mente os 4 sanas, né? Os 4 Kumaras. Sendo que, então, ele pediu a esses Kumaras, a palavra Kumara significa criança. Criança. Então, o Sr. Brahma é o diretor encarregado do modo da paixão. Assim como o Sr. Vishnu é encarregado do modo da bondade. E Sr. Shiva é encarregado do modo da ignorância. Então, nós temos Rajaguna, Sattva-guna, Tamaguna. Então,
Então, agora, Prabhupada, em seu significado, ele comenta que era natural, né, que o seu Brahma ficasse irritado com a recusa de seus filhos a desobedecerem, porque ele estava presidindo Radyaguna. Né? Então, o universo material, ele tem como elementos constituintes primários as três gunas. São os primeiros elementos constituintes deste universo. Né? Então, a presença e a influência, a influência dessas três gunas é onipenetrante nesse universo material. É onipenetrante. Tá? Então, é de um poder assim, é de um poder incomensurável. Incomensurável. As três gunas, elas onipenetram todo esse universo. Tudo. Nada escapa às três gunas. Sob a influência de Kala. Kalarupa, que é o próprio Deus na forma do tempo. Então vejam só, olha tamanho poder das gunas. E nós temos, o Purushatraya, que são os três Purushas, os três Purushavataras, tá? As três encarnações que presidem as três gunas, Rajaguna, Sattva-guna, Tamaguna. O Senhor Brahma, ele é encarregado de Rajaguna, o modo da paixão, da natureza material. Paixão, então, as características, as consequências dessa guna, desse poder de Raja, é paixão, intensidade, impulso, compulsividade, obstinação e assim por diante. Ação, ímpeto, competitividade, diplomacia, política, imposição, tirania, exploração, manipulação. Isso é Rajaguna. Rajaguna. Disputa, inveja, luxúria, confrontos, enfrentamentos, conflitos, guerras, Rajaguna. Política. Então, a ocupação governamental é Rajaguna. E o Senhor Brahma, ele é o primeiro administrador, ele é o primeiro político, o primeiro governante, o primeiro monarca deste universo.
a primeira entidade viva, tá? Encarregado do modo da paixão. Por quê? Porque ele tem que administrar, ele tem que governar, ele tem que impor, ordenar, organizar, comandar. Tudo isso é Radyaguna. Tá? Então, liderar, guiar. Tá? Então, tem um pouco também de... entra aí nesse papel de governança, né, de monarquia do Sr. Brahma, né, também, né, também está incluído o papel de orientar, mentor, orientador, professor. Professor significa o quê? Guru. Então ele também é o primeiro guru, o primeiro mestre, tanto dos assuntos materiais quanto dos assuntos espirituais, porque também o Sr. Brahma, ele é autorrealizado. Ele não se manteve materialmente condicionado, não, ele se autorrealizou, ele realizou Deus, ele realizou a suprema personalidade de Deus, né? Mas ele está presidindo, mas para levar a cabo seu Dharma, né? Seu Dharma de administrar o universo, né? Então, de concluir a tarefa da criação, porque ele ainda está concluindo, ele ainda está, né, em fases de completar a tarefa da criação deste universo. Então agora tem que procriar. Então, isso significa que para procriar, ele então também é um Prajapati. Então, o Sr. Brahma, né, ele, em suma, né, ele personifica várias posições, vários papéis, vários autores. Né? Então, ele atua como criador, ele atua como progenitor, ele atua como governante, monarca, ele atua como guru, professor, mentor. Não? Então ele tem várias assim ocupações, várias ocupações. Isso tudo, tem que ter rádia, tem que ter energia, impulso. Muito bem, então Prabhupada faz esse comentário, né? É natural que ele se irasse com a recusa de seus filhos a obedecerem a sua ordem, né? Então, embora os Kumaras, Kumara significa criança, embora eles estivessem certos em seu procedimento de recusa, por que estão certos? Porque o dever superior é realizar Deus, é transcender o condicionamento material e realizar Deus prestando serviço amoroso, Bhakti Yoga. Né? Então, Krishna fala no Bhagavad Gita, no capítulo 4, não é capítulo 4, no capítulo 6, né, verso 37, ele fala, Yoginam mapi sarvesham madgate nantaratmana shradhavam bhajate yomam same yukta tamo mataha
Krishna, palavras da própria Suprema Personalidade de Deus. Né? A autoridade absoluta diz, dentre todos os yogis, aquele que sempre pensa em mim, que se refugia em mim, que tem grande fé e que me presta serviço devocional amoroso, está mais dentre todos os yogis, este está mais intimamente unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos. Isso é uma informação assim importante, né? Dado pela própria Suprema Personalidade de Deus. Quer dizer que dentre todos os segmentos, né, todas as práticas, disciplinas, todas as doutrinas, né, do misticismo do yoga para, né, o processo de autorrealização para e realização de Deus, dentre todos esses processos, né, de todas as doutrinas místicas do yoga, todos os ritos do misticismo para o autoaperfeiçoamento, a purificação, né, e o despertar da consciência, aquele que está sempre pensando, aquele que se refugia, que busca refúgio em Krishna, está sempre pensando em Krishna dentro de si mesmo, que tem grande fé, que presta serviço devocional amoroso, significa serviço favorável, porque é com amor, né? Não é obrigado, né? Por obrigação, é por amor, por devoção. Esse está mais, dentre todos os yogis, esse está mais intimamente unido em yoga a Krishna. E ele termina esse verso assim, esta é minha opinião. Olha só, Krishna também tira onda, né? Não é só, né? Não é só os humanos, né? E Krishna também tira onda, né? Né? Então, os Kumaras, por isso eles estavam corretos na recusa. Mas por que essa ênfase assim de ter? Porque a importância de estar trazendo, né, essa informação da recusa dos Kumaras a uma ordem de Brahma. Porque Brahma é pai dos Kumaras. Né? E as escrituras recomendam que nós já nascemos com uma série de dívidas. Ao nascer nesse mundo, nós temos muitas dívidas a pagar. Dívidas com os nossos pais que trouxeram a este mundo, dívida com os ancestrais, né? Os ancestrais, eles deixaram suas contribuições para nós. Temos dívidas com os nossos ancestrais. Temos dívida com os semideuses, né? Porque senão não podemos ter um clima favorável à nossa existência neste mundo. Luz, né? Temperatura, umidade relativa, ecossistema, os frutos, os alimentos, né? Tudo isso ocorre com a participação, com a integração de muitas entidades vivas. Então também temos dívida com as entidades vivas, os bhutas, né?
os pitas, os ancestrais, nós temos dívida enfim, são muitas dívidas, né? Com os devas, com as entidades vivas, com os sábios estão sempre contribuindo com os tratados de sabedoria. Temos dívida com os rishis, né? Os munis. Temos também né, os professores, também temos dívida com eles. Então, são muitas dívidas, né? Muitas dívidas. E é dito que, né, se a pessoa, nós temos dívida com os nossos pais. Não? Então, significa que temos alguns procedimentos responsáveis, alguns deveres a cumprir, esses deveres chama-se Dharma. Tá? Então nós temos alguns Dharmas para cumprir. E um deles é a obediência aos pais. Isso é um Dharma. Obediência aos pais é um Dharma. E o desrespeito aos pais é adharma. E então, a consequência é uma consequência o quê? É uma consequência punitiva, é uma punição. O desrespeito aos pais é adharma. Adharma gera punição, que gera o quê? Sofrimento, pena, penalidade, sofrimento. Não? No caso dos Kumaras, eles estão isentos desta punição justamente, embora a regra geral, o Dharma é nunca respeitar os pais, honrar sempre os pais. Porque nós temos essa dívida, eles nos trouxeram a este mundo e na forma humana. Né? Porque o maior perigo é perder a forma humana. Por quê? Porque a forma humana é a única dentro desse universo. Veja só, olha o que eu estou falando. É a única, isso não tem exagero nisso não. É a única dentro deste universo capaz de realizar Deus e transcender o condicionamento material, voltar ao lar, voltar ao Supremo. A forma humana é a única. Olha, aí nós vamos entendendo, a magnitude de certos preceitos, de certas regras. O Dharma de respeitar os pais. Poxa, eles nos trouxeram para a forma humana de vida. E agora nós estamos aqui, cultivando vida espiritual e nos libertando, transcendendo o condicionamento material. Né? Então, embora exista esse Dharma, os Kumaras, eles estão isentos. Por quê? Porque Savai Pumsam Parou Dharmo Yato Bhakti Adoksadia. Porque nós estamos realizando, assim como porque os Kumaras, eles estão realizando o Parodharma. Savai Pumsam Parodharmo. Esse Parodharma é a suprema ocupação. A única forma de tornarmos isentos, de nos eximirmos de todas essas dívidas é nos ocuparmos no Parodharma, na suprema ocupação, que é a ocupação última, que nos livra, nos liberta de todas as dívidas deste mundo. Então, né, a única exceção é que o indivíduo, uma entidade viva, né,
ela pode, a única exceção de desrespeitar os pais, né, o único contexto em que se pode desrespeitar os pais sem sofrer uma sanção das leis da justiça infalível é se ocupar num serviço superior, numa causa superior. Porque essa causa também ela vai beneficiar, ela beneficia todos que estão sofrendo o condicionamento material, né? Então, os Kumaras, eles iniciaram, né, o engajamento missionário, né, messiânico, de salvar, né, sim, a atividade que liberta, que ilumina e liberta todos, né, de todos os enredamentos neste mundo. Então, o Sr. Brahma, sabendo disso, ele tolerou. Embora ele, no primeiro momento, ele ficou irado, mas ele não expressou, ele não exteriorizou a sua ira, né? Brahma, estando absorto no modo da paixão, não pôde conter sua apaixonada ira. Ele não a expressou. Contudo, porque sabia que seus filhos eram muito iluminados em avanço espiritual, assim ele não deveria manifestar sua ira diante deles, né? Não seria sensato, né? Então, né? Essa comoção do Sr. Brahma, né? Do primeiro momento, assim, poxa, ele recebeu um não, uma rejeição, uma desobediência dos seus primeiros filhos, né? Brahma, assim, na sua primeira criação, na sua primeira gestação, ele gera 4 filhos. 4 filhos. Os 4 sanas. E os 4, não foi um só que negou não, ou 2, ou 3. Foram os 4 negaram. E ainda tem um detalhe, né? Além de negar, estão negando o quê? Qual foi o pedido, a ordem que Brahma deu para eles? De procriarem. Porque o universo precisava ser procriado, porque as entidades vivas que ainda estavam, né, que ainda estavam como é que se diz, numa condição latente e manifesta, no corpo de Karanodakashai Vishnu, precisavam dar continuidade, né, à sua jornada no mundo material, né, satisfazendo os seus desejos, começando de onde elas pararam. Mas os Kumaras, eles eram muito avançados espiritualmente, então eles entendiam de que isso era aprisionar, de que esse seria um serviço indigno e ingrato, né, de trazer a entidade viva para o mundo material, porque o mundo material é um mundo de sofrimento. Então eles não queriam isso, porque eles tinham, né, uma consciência espiritual avançada. E aí eles já se encontravam desapegados da matéria. Então eles não queriam se envolver em assuntos mundanos, porque isso cria apegos, cria laços.
afetivos, e os laços afetivos desenvolvem apegos e condiciona, enreda a alma. Eles queriam libertar, não enredar, não aprisionar ninguém. Então, a causa dos Kumaras é uma causa correta, válida, apreciável, nobre. Né? Sr. Brahma não podia contestar essa causa, né? Porque o Sr. Brahma também ele tem, né, uma formação espiritual, uma consciência espiritual também de qualidade. Então é isso. Né? Esse é mais ou menos esse contexto, esse recorte que nós estamos aqui, né, nos deparando. Mas vamos ver aqui o outro verso. Né? Eu falei mais do primeiro verso. Vamos ver aqui o segundo, que nós podemos refletir. Embora ele tentasse conter sua ira, esta irrompeu dentre suas sobrancelhas e imediatamente foi gerada uma criança de cor mista, azul e vermelho. Então, Sr. Brahma ele conteve a ira, ele não exteriorizou, mas essa energia contida nele, né, acabou saindo entre as suas sobrancelhas, né, o terceiro olho, né, e surgiu essa ira que sai entre as sobrancelhas do Sr. Brahma, é Rudra. Rudra é um outro nome de Shiva. Né? Então, é Shiva, que nasceu das sobrancelhas do Sr. Brahma. Né? Rudra também significa irado. Né? Ou aquele que nasceu chorando com ira. Porque Rudra nasceu chorando e com ira. E já nasceu assim, já destruindo, devido ao seu choro e sua ira, ele já começou a destruir o universo. Mas aí isso é outra história, né? Que vai ser contada mais à frente. Então, vou ficar por aqui, tá? Essa é a minha contribuição. Vejamos aqui quem está, os presentes. Então, nós temos Marcelo Magalhães, temos o Marcos Hanuman, Rio, Iscon Rio, é um mestre para Vioma, Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Marcelo Magalhães faz uma pergunta, ou é um comentário. Está parecendo muito com os dias de hoje que as mulheres não estão querendo mais ter filhos. Mas elas não estão querendo mais ter filhos, né? Porque isso gera muita responsabilidade, e muita responsabilidade ocupa muito tempo e sobra pouco tempo para o gozo dos sentidos, não para libertar as almas. Então isso é uma pequenina diferença entre, né, a rejeição dos Kumaras de gerarem filhos para as mulheres atuais, porque gera muita responsabilidade, o custo de vida aumenta, né? E ocupa muito espaço, muita responsabilidade, muito trabalho, muita responsabilidade, né? Imagina, um filho já é muita responsabilidade. 2, a responsabilidade dobra. Imagina, né? Ter 3, 4, 5 filhos, quer dizer, não vai sobrar tempo nenhum para gozo dos sentidos. Elas não estão preocupadas, né, em libertar as almas condicionadas, até mesmo porque elas não estão autorrealizadas, elas não estão liberadas. Né? Então, elas estão apegadas à vida material, né? Estão apegadas às posses materiais, e logo ao desfrute. Então, quanto menos filhos, mais tempo para gozo dos sentidos. Então, é isso. Eu vou aqui cumprimentar o pessoal do Instagram.
Então, temos aqui Baltar Humberto Castilho, RD Castilho, Baltar Humberto, Jaya Prabhu, Jaya Baltar, Hare Krishna. Bal 198, Lucas Amorim, Júlia Teleiro, Jussara 77, Vilhena Nadia, Araújo da Silva. Araújo da Silva é o Fernando Araújo da Silva. Preferiu entrar no Instagram. Ya Shirp, Ricardo Briggs, Oncar 9552, Sol 3 Zen, Adra Miller. O pessoal inventa os nomes muito doidos, né, para o Instagram. Entertésia, Senhor Alane, Tainá Leon, Fábio C. Pimenta. Esse aqui é o famoso Laércio Klasman. Aulas violão. Aulas violão, guitarra baixo. Aula violão, guitarra baixo. Gauravatara. Já, Gauravatara. Gauravatara está lá do outro lado do continente, do oceano. Teu aqui, fez a sua presença. Hare Krishna. Reverências. Klasman Laércio. Haridashna Kijai. Todas as glórias Shila Prabhupada. Radhe Radhe. Jai, Laércio. Remape. Aulas de violão, guitarra, baixo. Está dando um Hare Krishna e bom dia. Hare Krishna, bom dia. Olívia Gonçalves. Helensa Boia. Esse aqui só botou letras, não tem vogais. CHRPSC. Renan Lopes. Léo Belo, 1971. Thaís Neitzil. Carmel. Laércio fez aqui um comentário. O senhor Brahma foi amaldiçoado por sua esposa a não ser adorado. No mundo todo há pouquíssimos templos a Brahma, que é o nosso primeiro guru no Parampará. Ter raptado os vaqueirinhos, as vacas e bezerros de Krishna, não foi lá uma boa ideia. Acabei de ouvir, aqui ainda há pouco, antes de começar a aula, acabei de ouvir esse passatempo em que o Sr. Brahma, ele rapta, né, os vaqueirinhos e os bezerros, né, e Krishna se expande nos mesmos. Né? De fato, né, assim, o Sr. Brahma, né, ele então recebeu essa maldição, que não é lá, assim, nada, né, assim, grave, né? Até porque o Sr. Brahma é um devoto puro e não quer ser adorado assim em templos, né? Ele não tem esse interesse, porque ele é devoto, né? Então o devoto, ele quer promover Krishna, não se autopromover, né? Então dá tudo certo.
Mas esse passatempo é bastante interessante, né? Porque aí isso mostra que mesmo assim uma personalidade como o Sr. Brahma, que é a inteligência assim mais, né, assim, genial desse universo, devoto puro, alma autorrealizada, tá? É um ser supremo dentro desse universo. Mesmo ele, com esse cérebro, com 4 cérebros, né, ele foi pego pela energia, né, de Krishna, energia ilusória. Né? No caso do Sr. Brahma, houve aí uma parceria entre energia externa e Yogamaya, né? Uma mistura aí, né? Uma mistura. Porque ele primeiro ficou, na verdade foi Yogamaya, né? Porque Krishna incluiu Sr. Brahma em suas lilas infantis, né? Que são muito especiais, e ele usa sempre os devotos para dar um ensinamento, né? Para deixar um ensinamento para as almas condicionadas, né? Seus filhos rebeldes. Né? Ele usa Arjuna, né? Ele usa Yudhishthira, Bhismadeva, né? Uddhava. Ele usa os devotos, né? Ele usa o Sr. Brahma para dar ensinamentos. Né? Então, usa o Brahma, né? Sudama Brahma, e assim vai. Krishna usa os devotos, né? Ele vai utilizando para dar ensinamentos. Krishna, ele tem assim um programa, né, educacional assim muito sofisticado, muito criativo, né? E assim ele vai nos ensinando. Entrou aqui um venerável Lila Das, reverências, meu irmão espiritual e acadêmico, Hare Krishna, filósofo Vaishnava, que faz, né, a conciliação, né, da pensamento filosófico ocidental e o Vaishnavismo, Vaishnava Dharma. Importante contribuição. Susana Dharma, Maia, como é que é? Mayra Pavanelli, Márcio Mesquita, Laércio, já para os kshatriyas, não procriar é uma austeridade assustadora, como foi o caso de Bhismadeva. O caso de Bhisma foi assim, né? Assim, acho que sem precedente, né? Eu, pelo menos, não conheço assim nenhum outro caso tão, né, assim, tão forte, né? Tão impactante quanto o de Bhisma, né? Considerando, né, assim, um kshatriya do porte dele, né? E ele, assim, estabelecer esse voto, assim, não só de não procriar, né? Ele também não se casou e também ele renunciou, né? Ele renunciou o trono para o filho de Satyavati. Né? Aí tem toda uma história, assim, ele, né, para poder fazer com que o pai de Satyavati desse as bênçãos para que Satyavati e Shantanu se casassem, né? Mas conquanto que o seu neto fosse o herdeiro. Então Bhisma teve que, para poder fazer o seu pai feliz, ele renunciou tudo. E renunciou outras coisas, tem outras coisas também que ele renunciou, assim, pesadas. Né? É isso aí, Mahabharata. Falar em Mahabharata, eu estou domingo sim, domingo não, no templo Hare Krishna, dando um workshop do Mahabharata. Então, Inanedi, R.D. Castilho, Ladini Shakti, bonito nome, Cláudia P. Melo, Digambar, Laércio. Krishna é o criador do universo, por ser o supremo desfrutador e o proprietário de tudo, até de nossas almas. Laércio está em êxtase, em transe. Krishna, ele é o criador, ele é o supremo criador do supremo,
Porque Sr. Brahma, dentro desse universo material, é supremo. E Krishna é o supremo criador do supremo. Sumiti Koolarora, Kátia Martins, Lapidar Glória, Clés, Laércio, então termina aqui, Jai Bhismadeva, filho de Ganga, Ganga Devi e Shantanu. Shantanu também veio, né, de Devaloka, para a missão de combater a invasão assura. Então é isso. Né? Então aqui, Ramashakar, bom dia, Hare Krishna, reverências, Haridashana Prabhu, reverências aos devotos e todas e devotas reunidos. Todas as glórias de Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada aqui, Jai. Agradeço o carinho, a presença de todos, né? A oportunidade de compartilhamento, o Krishna Katha e o Sadhu Sangha. Goranga, Nitai Goura, Haribol.